Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Thalia e eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós iniciaremos a nossa primeira aula. E para começarmos, pessoal, eu quero trabalhar com vocês um assunto muito importante que às vezes é muito pouco falado, que é a questão do preconceito que nós brasileiros temos quando temos a língua portuguesa como objeto de estudo. Muitas vezes, quando a gente já vai estudar, a gente já vai com aquela visão errada, com aquela visão de que português é difícil, que português é complexo. E realmente, pessoal, eu como professora de língua portuguesa, não vou mentir para vocês que a língua portuguesa, ela é sim um pouco complexa, ela tem sim alguns momentos que nos deixam em dúvida, tá? É extremamente normal, mas assim, ela faz parte do nosso dia a dia, gente. Então é importante que nós quebramos um pouco dessa visão, tá? Para estudarmos a língua portuguesa, tá, gente? E por que eu falo isso? Porque assim, quando você vai estudar algum conteúdo e você já vai com aquela visão errônea, você já vai assim, já não vai dar certo, é difícil, é complicado, não vou aprender, tá? Então, para início, eu trouxe para vocês alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é linguagem? Por que que temos a gramática? Tá, gente? Então, para iniciarmos, nós iremos falar sobre linguagem. Eu quero que vocês entendam a importância da linguagem, gente, na nossa vida, tá? Ela está presente em tudo e nós precisamos, então, quebrar esse preconceito, tá? Vou reforçar aqui para vocês. É importante quebrarmos esse preconceito, tá? Então, linguagem. O que é a linguagem? A linguagem, gente, é toda a forma que nós, seres humanos, temos de nos comunicar, tá? Desde que eu passe a minha comunicação, desde que eu passe o que eu quero passar para o meu ouvinte e ele entenda, eu posso considerar sim como linguagem, tá? E ela será dividida em duas partes. Temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Na linguagem não verbal, gente, o que nós iremos colocar? Desenhos, expressões faciais, gestos, mas o que nós podemos falar? A fala. Então, tudo isso é linguagem não verbal. E a linguagem verbal é aquela escrita, tá? Então, acompanhem comigo ali no quadro que eu quero passar o conceito para vocês junto com algum exemplo, tá? Olhem ali. Linguagem. O que é linguagem? Linguagem é todo o sistema de sinais que serve de instrumento de expressão e comunicação, tá, gente? Opa! Então, assim, o que eu falei, linguagem é todo o jeito que nós, seres humanos, temos de nos expressar e de nos comunicar desde que o nosso ouvinte entenda. É linguagem. Acompanhe ali comigo ainda. Na linguagem, nós temos a não verbal, e a verbal, tá? São nossos tipos de linguagem. Na não verbal, gente, o que nós vamos colocar? Que nem eu falei anteriormente. Desenhos, por exemplo, uma placa, olhem ali. Se eu fizer isto aqui, ó, se vocês verem essa placa, tá? Ó, pessoal, como vocês podem perceber, desenho não é o forte da professora, é só língua portuguesa mesmo, tá? Coloquei a plaquinha ali. Vocês entenderam o significado dela? Proibido para menores de 18 anos. Agora, se eu escrever, olhem lá. Proibido para menores de 18 anos. Pessoal, tanto a não verbal quanto a verbal, se vocês olharem, ambas passam o mesmo significado, ambas passam a comunicação que eu quero transmitir. Eu fiz a placa e eu escrevi. Ambas passaram a mesma informação, vocês vão entender igual. Só que a diferença é que a linguagem verbal, então, é o desenho ali que eu fiz, e a verbal, perdão, é a escrita. Ou seja, a linguagem verbal, gente, é toda a linguagem escrita que nós temos, tá? Aí, que nem a prof falou ali na questão da linguagem não verbal, eu fiz a placa,
Se eu perguntar alguma coisa para alguém e ela fazer assim, ela está afirmando, não está? Ela não precisou falar nada, não precisou escrever. Então, é uma linguagem não verbal. Se eu pedir para uma pessoa, você está triste? E a pessoa só fizer uma carinha de triste e balançar a cabeça positivamente, ela me passou a informação que eu pedi, ela não precisou escrever. Então, é uma linguagem não verbal. Então, pessoal, linguagem, toda forma que nós temos de nos comunicar, né? Desde que a outra pessoa entenda de maneira clara, né, coerente. E ela é dividida em verbal, que é a escrita, e não verbal, que é todo tipo de comunicação que eu tenho que não é escrita, tá? Tranquilo até aí, gente? Beleza? Aí vocês vão pedir, professora, por que nós estamos vendo isso? Pessoal, eu quero chegar num ponto muito importante com vocês, que é justamente quebrar este preconceito que eu falei no início da aula. Não sei se vocês já pararam para pensar, muito antigamente, lá nos nossos antepassados, antes de existir a linguagem verbal, como que as informações eram passadas adiante, como as notícias eram passadas adiante. Poderia ser através de desenhos, através da fala, né? Só que aqui na questão da fala, por exemplo, gente, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quanto da nossa história que chegou até nós, que nós sabemos que é verdade, quanto da nossa história não se perdeu lá no passado por falta da linguagem verbal? Porque um mérito, gente, da linguagem verbal nós não tiramos, tá? Que é aquela possibilidade de nós detalharmos. Nós podemos detalhar a história assim, ó, passo por passo, vírgula por vírgula, a gente pode escrever tudo exatamente da forma que nós queremos. Então, a linguagem verbal, ela tem essa importância, gente. Ela não tem só a necessidade de fazer com que nós nos comunicamos, mas ela também traz essa possibilidade de passarmos a nossa história adiante de um jeito mais preciso, digamos assim, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Porque assim, gente, ela está presente no nosso dia a dia e ela é muito importante. Eu poderia dizer até que ela é tão importante quanto o ar que nós respiramos, gente. Para pensar. WhatsApp, a gente manda mensagem, Facebook, Instagram, e-mail, tudo, gente. Nós usamos a linguagem para tudo, 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 tudo. Falando da linguagem verbal, né? Não verbal também usamos, claro. Só que a linguagem verbal, ela permite que nós detalhamos nossa história, as notícias, então ela traz isso para nós, sabe? Se não fosse a linguagem verbal, nós não teríamos Machado de Assis, que consegue ficar páginas e páginas detalhando um sofá, não é mesmo? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês olhem com um olhar mais atento, mais carinhoso para a linguagem verbal, que vai ser o nosso objeto de estudo durante todo o curso, tá bom? E aí, pessoal, com a linguagem verbal, o que vai acontecer? Vai ter o surgimento da gramática. A gramática não surgiu assim simplesmente do nada. Vou dificultar a língua portuguesa, vou criar a gramática. Não. A gramática, então, pessoal, ela vem numa forma de padronizar. Por que padronizar? Imagine se eu pudesse escrever da forma que eu quisesse. Do jeito que eu falo, com as expressões que nós temos, porque nós sabemos que o Brasil, por exemplo, é um país extremamente grande. Cada cidade tem uma expressão, tem um dito popular, digamos assim, cada cidade, estado. E nós não precisamos ir longe. Por exemplo, nós aqui de Santa Catarina, se a gente for para o Rio Grande do Sul, vão ter algumas expressões que nós não iremos conhecer, que é aqui pertinho. Então, assim, a gramática vem da necessidade de nós padronizarmos, tá? Imagina, por exemplo, aqui em Caçador, nós temos uma expressão famosíssima aqui, nossa, que é o famoso tchô. O que é tchô? Por exemplo, assim, se eu falar para vocês, o tchô bateu o carro lá no outro. Então, o tchô aqui para nós, gente, é como se fosse o homem, o cara, aquela pessoa, sabe? Imagina se eu fosse escrever um e-mail e eu mandasse para alguém lá do Nordeste. Não precisa nem ser do Nordeste, para alguma cidade aqui de Santa Catarina, que tem algumas cidades que não sabem dessa expressão, né? Que ela é aqui de Caçador, por exemplo. Se eu mandar um e-mail, o que vai acontecer?
provavelmente a outra pessoa não vai entender. Então, vai dificultar a comunicação entre nós. Então, a linguagem, a gramática, perdão, ela vem da necessidade de padronizar, para não deixar que tudo isso vire uma salada de frutas, tá? Então, ela não surge da necessidade de complicar as nossas vidas, ela surge da necessidade de melhorar a nossa comunicação, gente, tá? E assim, imagine se eu escrevesse do jeito que eu quisesse e a outra pessoa também, o que aconteceria? Ia chegar um momento que nós não iríamos nos comunicar claramente, tá? Então a linguagem, a gramática, perdão, ela vem de uma forma de... Assim, como é que eu posso falar para vocês, pessoal? A linguagem oral, por exemplo, a nossa fala, ela é muito rápida. Ela evolui rápido, a todo momento nós estamos criando gírias novas, a todo momento nós estamos comendo palavras. Por exemplo, a palavra você, já tem gente que diz se. Você fez a tarefa, você fez o trabalho. Então, a língua oral ela é muito rápida. E a gramática, a linguagem verbal, a escrita, ela não consegue acompanhar. Então, a gramática vem para também nos auxiliar nisso, tá? Então, nós somos brasileiros, vivemos no Brasil, cada região tem um tipo de fala, mas na hora de escrever, nós sabemos que nós temos regras, e que é a gramática que traz isso para nós. Então, olhem comigo ali na tela o conceito que eu trouxe para vocês de gramática. Então, o que é gramática? Gramática é um conjunto de regras que possibilita produzir frases compreensíveis entre os falantes da língua portuguesa. Então, é aquilo que a prof falou. A gramática ela vem de uma forma de padronizar, não deixar que vire uma salada de frutas, e que nós consigamos nos comunicar de forma compreensível entre o Brasil todo, certo, pessoal? Aí, pessoal, eu quero trazer também para vocês o fonema, para vocês terem um pouco de conhecimento do que é o fonema, para que ele serve, tá? Não iremos nos aprofundar muito nisso, mas eu quero nessa primeira aula que vocês tenham um conhecimento básico do porquê que temos isso, do porquê que temos aquilo, qual que é a importância, tá? E o fonema, gente, ele nada mais é do que o som das palavras, tá? Então, o fonema são os sons que nós temos quando nós falamos. Então, olhem comigo ali na tela no slide. Aqui. Fonema. O que é fonema? Fonema é a menor unidade sonora capaz de estabelecer distinção entre as palavras, tá? Então, o fonema é essa menor unidade sonora capaz de fazer a distinção entre as palavras. E nada mais é do que o som das palavras. Olhem ali comigo, por exemplo. Se eu falar... liga, eu vou escrever, né? Falar e escrever, né, pessoal? Liga, siga, figa. Ó, liga, siga e figa. O que está mudando ali nessas palavras? Só inicial. Liga, l, é o nosso fonema, gente. Siga, ó, siga e figa, figa. Olhem ali comigo, então. Pessoal, o fonema é a menor unidade sonora capaz de estabelecer distinção entre as palavras, ó, distinção. Então, aqui, ó, nós temos deixa só a professora descobrir como é que muda a cor aqui do texto, aqui do canetão, gente, só um minutinho. Vou colocar uma cor verde, aí, ó, aí. Olha ali, ó, gente, liga, siga, figa. Vocês viram que alterando uma letrinha, eu alterei o som inicial e alterei o sentido das palavras. Então, o fonema é isso, gente. É esse som, são os sons que nós temos que representam a nossa fala. Na língua portuguesa, gente, nós temos 33 fonemas para 26 letras. Então, nós temos 33 sons que são representados por 26 letras do alfabeto, tá? Eu vou escrever ali para vocês, tá? Olhem ali. Só vou mudar aqui de novo a cor do canetão. Aqui, ó. Então, nós temos 33 fonemas. Opa! Fonemas. Nossa, pessoal, acho que eu vou apagar isso aqui que tá muito feio. Aí, 33 fonemas para 26 letras, tá? Certo, pessoal? E assim,
Hoje, eu trouxe, que nem eu falei para vocês, nós não iremos nos aprofundar muito nisso, é só para vocês terem uma noção o que é um fonema. E eu trouxe para vocês o fonema S, que é esse sonzinho aí, tá? E aí, com esse fonema, a gente já consegue trabalhar uma questão de ortografia ou outra, vocês vão perceber ali. Então, acompanhem comigo na tela. Um fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto, que é o que eu já tinha falado para vocês, né? É o caso do fonema S, que nem cobrinha mesmo, gente. S, é o foneminha ali, tá? E esse fonema pode ser representado pelas seguintes letras, olhem lá comigo. Pela letra S, que é o caso de sertão, estrada, ó, sertão, estrada. Mesmo sonzinho, acompanhem lá também. Pela letra C ou cedilha, que é o caso de você, graça. Estão percebendo? É o mesmo som, gente, é o mesmo fonema. Vamos continuar lá. Pela letra X, que é o caso de texto e próximo. Pelo grupo SS, pessoa possível. Pelo grupo SC ou cedilha, que é o caso de nascente, nascente e nasça. E pelo grupo XC, que é o caso de excelente e excesso. Então, pessoal, vocês conseguem perceber que esse meu fonema S, olha o tanto de letras e grupos ali, né, que são duas letrinhas, que eu consigo representar esse fonema, tá? E vamos continuar então adiante ali com os nossos próximos exemplos. Agora a gente vai ver quando que eu uso uma letra para representar esse fonema. Olhem ali. Emprego de C, cedilha, S, SS representando o fonema S. Acompanhem comigo ali, gente. Palavras de origem tupi, o fonema S. Ó, palavras de origem tupi. Opa, o que a professora fez aqui, meu Deus? Pessoal, peraí só um minuto que eu fiz kkk. Meu Deus. Como é que volta? Ai, meu Deus, deu certo. Deu certo. A professora é inexperiente, gente, com a tecnologia aqui, mas eu estou tentando, tá? Deu certo. Agora vamos voltar lá. Palavras de origem tupi, gente. O fonema S sempre será representado por C ou cedilha. Então, palavras de origem tupi, fonema S sempre será representado por C ou cedilha. Já é uma dica ali para a questão de ortografia, tá? Olhem ali os exemplos comigo. Araçá, cipó, paçoca, iguaçu. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima dica de quando usamos. Depois do ditongo, empregam-se as letras C, que eu já deixei negrito, e cedilha para representar o fonema S. Então, sempre depois de ditongo, que nós temos o fonema S, nós iremos usar C ou cedilha. Olhem ali os exemplos com a prof. Calabouço, ó o nosso ditongo aqui. Então, calabouço, coice, ó o nosso ditongo, foice, refeição, ó o nosso ditonguinho aqui, ó. Então, sempre depois de ditongo, quando nós temos o fonema S, nós usaremos C ou cedilha. Certo? Tranquilo? Vamos continuar lá. Empregam-se SS em palavras formadas com prefixo terminado em vogal. Ó, prefixo terminado em vogal, mais uma palavra iniciada por S. Então, sempre que nós termos um fonema, uma palavra que tem esse som S, e ela começar com um prefixo, que termina... perdão, pessoal, deixa eu aqui, a professora se perdeu, só um minutinho. Aqui, ó. Então, sempre que nós tivermos uma palavra que tem um fonema S, tá? Que ela tem um prefixo terminada por vogal e a palavra seguinte que juntou ali, iniciada por S, nós iremos sempre usar dois S. Olhem ali com a prof. Assegurar. Então, assegurar. Nós temos o prefixo A mais a palavrinha segurar. Ó, então assim, eu tenho uma palavra assegurar, eu tenho o prefixo A e eu tenho a palavra segurar.
Então, o meu prefixo, no caso, é uma vogal, né? Então, na regrinha ele se encaixa. E a minha segunda palavra começou com S. Eu irei juntar e dobrar o S. Continue ali olhando com a prof. Então, assegurar, prefixo a, prefixo a, que é o que encaixa aqui, mais a palavra assegurar, então eu tenho assegurar. Pressupor, a gente está trabalhando o fonema S, e a professora fala pressupor, que é feio, né, pessoal? Mas é pressupor. Olhem ali, prefixo pre, né, não tem acento não, prof. Agora como é que apaga, meu Deus? Apaguei. Prefixo pre mais supor. Pressupor. Professora hoje não tá se dando bem com o canetão, gente. Primeira aula, tá? É assim mesmo, tá? Vocês me desculpem. Peço perdão pra vocês, mas na primeira aula é complicado. Vamos continuar ali. Pressupor. Então, ó, eu tenho o prefixo pre. O meu prefixo termina com a vogalzinha E. E a minha palavra seguinte começa com a letrinha S. Então, eu vou dobrar a letrinha S, certo? E vai ficar pressupor. Assemelhar. Olhem ali, eu tenho a vogalzinha A, que é meu prefixo, né? Mais a palavra semelhar. Semelhar. Então, na regrinha ali, prefixo A, né? Terminado em vogal, no caso. Mais a segunda palavra iniciada por S, eu irei juntar e irei dobrar o S, assemelhar. E a mesma coisa com ressurgir, tem o prefixo re, né, que termina com vogal, mais surgir, que inicia com a letrinha S. Irei juntar e escreverei com 2 S's, ressurgir. Pessoal, até aí tudo tranquilo, tudo certinho? Vamos continuar lá nos slides, olhem lá comigo. Escreve-se com SS, os substantivos derivados de verbos terminados em ter, tir, der, dir e mir. Quando na formação do substantivo, tais terminações, ó, aqui ó pessoal, tais terminações caem. Por exemplo, ali, olha, submeter. Submeter é o nosso verbo, né? Aí eu fiz o substantivo submissão. Submissão é um substantivo que deriva do verbo submeter. Olhem ali então. Então, submeter virou submissão. Então, de acordo ali com a nossa regrinha, ó, submeter terminou em ter. Terminou em ter. Então, eu irei fazer submissão com 2 S's, ó. Submeter virou submissão, né? Submissão. No caso, quando eu transformei em substantivo, eu perdi essa terminação aqui, ó. Ter. Eu perdendo essa terminação, eu irei então escrever submissão com 2 S's. Vamos olhar o exemplo seguinte. Converter, conversão. E aí, pessoal, olha ali, ó. Converter. Virou conversão. Mas por que, professora, conversão com 1 S? Então, olhem lá comigo a regrinha ali, o que eu coloquei para vocês. Depois de N ou R. A professora perdendo aqui para a caneta aqui. Emprega-se apenas 1 S. Então, assim, pessoal, converter virou, ó, converter, só para vocês terem uma ideia. Converter. Conversão. Eu perdi a terminação ter aqui, né? Eu perdi a terminação, porém, a minha palavrinha aqui de converter, o Rzinho continuou. Olha ali, ó. Ele continuou. Então, como eu tenho o Rzinho ali, eu uso apenas 1 S. Ó, depois de N ou R, emprega-se apenas 1 S. Conseguiram entender, pessoal? Vamos olhar ali mais alguns exemplos para ficar bem clara essa ideia para vocês. E, pessoal, é claro, essa questão que eu estou passando para vocês é ainda dentro do fonema S. Quando que eu vou usar 2 S's, quando que eu vou usar C, quando que eu vou usar cedilha, é uma coisa que vai ajudar vocês muito ali na questão da ortografia, na escrita.
E assim, eu sei que isso é uma coisa que ou a gente pode decorar, que não é, que a gente sabe que infelizmente a língua portuguesa, algumas coisas, algumas regras é decoreba, mas também nesses casos, gente, é a leitura, né, pessoal? Uma coisa assim que eu super recomendo, ainda mais para vocês que estão estudando para concurso, a leitura é algo extremamente importante assim para vocês, tá? Questão de escrita, interpretação de texto, porque interpretação de texto, agora aqui que eu abri um ganchinho aqui, é uma coisa de cada um. Então, quanto mais nós lermos, quanto mais nós escrevermos, melhor nós vamos aprimorando isso em nós, tá? Mas vamos continuar ali então, perdão. Demitir, ó, demitir, eu tenho a terminação tir, né, no verbo, aí eu transformei em substantivo demissão, 2 S's, ó. Não terminou com N nem R, né, não tinha o N nem R, 2 S's. Discutir é o mesmo caso, ó. Eu perco a minha terminação quando eu vou transformar em discussão, que é o meu substantivo. Olha ali, ó. Eu não tenho N nem R antes, então 2 S's. Compreender, agora sim, ó, mais um casinho ali para vocês verem com N ou R. Compreender, compreender, ó, eu vou perder a minha terminação der, tá? Quando eu transformo em substantivo, em compreensão, porém, olha o meu Nzinho ali, ó. Eu fiquei com o meu Nzinho ali. Então, sempre que tem N ou R, eu coloco um S. Se não tem nem N ou nem R, eu coloco 2 S, certo? Vamos terminar os exemplos ali então, pessoal. Expandir, ó, eu perdi minha terminação, é importante, né? Eu tenho que perder essa terminação aqui do verbo quando eu transformo em substantivo. E aí, quando eu transformei em substantivo aqui, ó, expansão, eu tenho o N, então apenas um S. E olhando ali novamente no outro exemplo, excandir, excansão, eu perdi a terminação, porém, olha aqui, ó, o nosso Nzinho manteve, né? O Nzinho aqui do verbo manteve na substantivação, eu uso apenas um S. Agora, nós temos ali comprimir, que novamente, né, a nossa terminação mir, eu trouxe um exemplo ali de cada um para vocês olharem, para ter isso bem claro, tá? Eu sempre que eu trago alguma coisa assim, pessoal, às vezes vocês acham que é maçante, ai, mas o primeiro exemplo já valeu. Mas, pessoal, eu gosto de trazer um exemplo para cada coisinha que eu coloco, porque queira ou não queira, é isso que faz nós aprendermos, essa decorebinha, ou ficar escutando isso toda hora, todo momento, é o que nos ajuda a gravar, tá bom, gente? Então, vamos continuar ali. Parei em comprimir, né? Comprimir, então, nós iremos transformar, né, o verbo em substantivo, que é compreensão. Ó, terminou, tem a vogalzinha N ali, né? Não é nem E, nem, opa, é vogal E, gente, perdão, vogal E. Então, não terminou em N nem R, não manteve nem o N nem o R do verbo. Irei usar apenas um S, gravem nisso, gente. Vamos continuar ali. Reprimir, tá? Nosso verbinho reprimir virou repressão. Então, eu perdi a terminação mir, né? E daí, quando eu transformei em substantivo, eu não tenho nem N nem R aqui, então eu uso 2 S's. Repressão. Tranquilo até aí, pessoal? Certinho? Vamos continuar adiante, então. Olhem comigo ali na tela. Aqui. Pessoal, então olhem aqui para mim. Ainda não vamos para a tela. Nós logo vamos para a tela. Mas ainda não, calma. Agora nós iremos trabalhar uma questão que muita gente fica em dúvida, que é a questão do hífen. E para trabalhar o hífen, pessoal, para começar a conversa, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Com o novo acordo da língua portuguesa, ali da ortografia, pensem comigo assim, tudo juntou, só separaram as exceções. Então, de acordo com a nova ortografia da língua portuguesa, tudo juntou, só separam as exceções, que é o que nós iremos ver agora. Eu vou mostrar as exceções para vocês. E o que não estiver nas exceções, a gente juntou e tá tudo certo. Fechou? Então, assim, o hífen, nós usamos ele em 3 casos mais comuns. Para unir duas palavras com significados diferentes, mas que quando juntas, elas criam uma única unidade semântica, um único
significado, tá? Eu uso ele quando eu quero ligar verbos a pronomes oblíquos, tá? E eu uso ele para separar palavra no fim da linha. Cheguei lá no fim da linha, não coube, eu uso aquele tracinho que nós usamos, é o hífen, tá? Então vamos ver ali na tela a classificação que eu trouxe para vocês e os conceitos. Olhem ali. Casos mais comuns do emprego do hífen. Usa-se hífen para unir os elementos que formam as palavras compostas ou derivadas. Olha o nosso exemplo ali. O médico cirurgião já desenganou o paciente. Usa-se hífen para ligar pronomes oblíquos átonos a verbos. E agora, gente, quais são os pronomes oblíquos átonos? Olhem ali. Então, nós temos o me, o te, o se, o, os, a, as, lhe, lhes, nós, vós, tá? Então, eu uso o hífen também quando eu quero unir verbos a pronomes oblíquos átonos. Acompanhem ali com a prof. A multidão comovida despediu-se do cantor. Então, ó, o nosso verbo aqui, né, despediu, do verbo despedir, e o se, que é o nosso pronome oblíquo. Então, eu sempre irei usar o hífen para separar nessas regrinhas. E olhem ali também, usa-se o hífen para separar palavras no fim da linha. Vou passar um pouco aí, pessoal. Ai, peraí. Ah, agora foi. Pessoal, tô levando um vareio com essa caneta, deixa eu contar para vocês, mas vamos continuar lá que vai dar certo até o fim da aula. Olhem nos slides também. O hífen nas palavras compostas, tá? Substantivos compostos, que foi o que eu falei para vocês. Então, quando nós temos palavras compostas, que são duas palavras que elas sozinhas têm um significado diferente. Por exemplo, ali que eu coloquei o exemplo, que eu já vou mostrar para vocês, porco-espinho. Se eu pegar a palavra porco, eu vou imaginar o bichinho porco, né, o porco. E se eu pegar a palavra espinho, eu vou imaginar o espinho. Então, são duas palavras que cada uma tem um significado diferente. Porém, se eu unir as duas, se eu transformar em uma palavra composta, vou unir com o auxílio do hífen, tá, gente? O que eu vou pensar? Porco-espinho? Eu vou pensar naquele bichinho bonitinho que não dá pra chegar muito perto porque tem espinho, né? Mas tudo bem. É o porquinho espinho. Então, assim, eu quero que vocês olhem ali comigo o conceito para vocês terem uma noção mais clara de quando eu uso o hífen nas palavras compostas, tá? Olhem ali comigo. O hífen, então, nas palavras compostas, substantivos compostos. Emprega-se o hífen para unir elementos substantivos compostos, ó, substantivos compostos, em que se mantém a noção de composição, ó, a noção de composição, e o conjunto constitui uma unidade semântica. Então, aquele negócio, eu tenho a noção da composição da palavra, tá? Eu tenho a noção, só que quando eu uno essas duas palavras, eu crio apenas uma única unidade semântica. Eu crio um único significado, que é o caso do porco-espinho, que eu falei para vocês. Eu tenho o porco, eu tenho o espinho, ambas sozinhas. Cada um traz uma noção para mim, mas quando eu junto, eu crio uma única unidade semântica, que é o porco-espinho, o bichinho. Olhem ali os outros exemplos que eu trouxe para vocês. Então aqui, né, eu coloquei o porco-espinho, que eu falei para vocês. Mesma coisa do guarda-roupa. Guarda-roupa, eu tenho a noção. Se eu pegar só a palavra guarda, eu vou imaginar o guarda. E se eu pegar a palavra roupa, eu vou imaginar de roupa, roupa normal. Mas quando eu uno os dois, quando eu faço meu substantivo composto com o auxílio do hífen, eu vou imaginar no objeto em que nós usamos para guardar as roupas. Certo, pessoal? Olhem ali o outro exemplo que eu levei para vocês. Criado mudo. Mesma coisa, gente. Eu tenho um criado, não vou imaginar, se eu pegar a palavra criado, vou imaginar um criado, e mudo, não vou imaginar, eu vou imaginar, perdão, uma pessoa não falante, por exemplo, o criado e o mudo. Mas quando eu junto, eu tenho uma outra unidade semântica, né, um outro significado, criado, mudo. Pessoal, até aí, certo? Tranquilo? Facilzinho, né? Então vamos para o próximo caso. Pessoal, aqui tem uma observação para vocês, olhem ali. Em certos compostos em que componentes
perderam a noção de composição, não vamos usar o hífen. Os dois exemplos que eu trouxe ali para vocês, que é aguardente e girassol. Aguardente, ele quando perde essa noção de composição, nós iremos unir, nós iremos unir, perdão, e não iremos usar o hífen. A professora tá enrolando a língua aqui, gente. Pera aí que eu preciso tomar um golinho de água, tá? Tomem vocês aí também, que a aula tá boa, tá extensa também, né? Agora sim, pessoal. Então, olhem ali na tela comigo. Quando nós perdemos a noção de composição, aguardente. Aguardente, gente, nada mais é do que água mais ardente. Porém, quando nós falamos no dia a dia aguardente, né, que se remete à cachaça, né, nós não temos mais essa noção de composição aguardente, né, diferente do criado mudo. Aguardente não, aguardente, tá? Mesma coisa com girassol, olhem ali. Girassol, nós temos a palavra gira, mais a palavrinha sol, tá? Também, gente, talvez algumas pessoas, alguns de vocês pensem, não, professora, mas eu tenho a noção de composição. Só que na fala, gente, no dia a dia, a gente não dá aquela parada, né, para falar. Que nem o caso do porco espinho, aguardente, a gente fala tudo junto. A mesma coisa com girassol. A gente não fala gira-sol, a gente fala girassol. Então, quando perde essa noção de composição, nós iremos unir, não tem mais o hífen. Aí vocês vão pensar, professora, tem alguma regrinha para isso? Aí, pessoal, é outra coisa que eu digo para vocês, leitura. Às vezes tem gente que vai olhar e vai achar, não, professora, mas eu tenho a noção de composição. Aí o outro, não, mas eu não tenho também mais essa noção de composição, porque na fala a gente não dá essa parada, entende? Aí, questão de leitura, quanto mais vocês lerem, escreverem, aí que a gente vai adquirindo um pouco isso, tá? Vamos olhar ali, então, os próximos casos. Não há hífen quando houver preposição. Aí, pessoal, então, é uma regrinha para vocês decorarem. É aquele negócio que eu falei para vocês. Com o novo acordo da ortografia, né? O que aconteceu? Tudo juntou, separou as exceções, tá? Então, sempre que nós termos preposição no meio de palavras, né? Nessas palavrinhas ali em específico, nós não iremos mais usar o hífen. Olhem ali. Mão de obra. Olha aqui, ó, nós temos a preposição, então nós não usamos hífen. Dia a dia, não se usa mais o hífen. Outro exemplo ali, ó. Pôr do sol. Também não se usa mais o hífen. Tá, pessoal? Mais uma regrinha ali que o hífen caiu, não usa mais o hífen. Vamos continuar, então, lá nos slides com a prof. Aí, pessoal, nós iremos entrar no hífen em relação aos prefixos, que são os casos em que ele é usado também, né? Vou repetir para vocês, com o novo acordo da ortografia ali da língua portuguesa, tudo uniu, separaram as exceções, e eu quero que vocês foquem nisso, porque se vocês focarem nas exceções, aí vocês sabem que todo o resto não vai hífen e tá tudo certo. É só lembrar das regrinhas das exceções. Então, olhem ali a questão dos prefixos. Em princípio, os prefixos, olha, faltou um S ali, gente. Os prefixos, eita, professora, devem ligar-se diretamente ao radical, ligar-se diretamente, ligar-se diretamente, ou seja, eles sempre vão estar unidos ao segundo elemento com o novo acordo da ortografia, devem ligar-se diretamente. E aí que nós iremos entrar nas regras das exceções, tá? Olhem ali. Então, nós temos ali internacional, coautor, extraoficial. Tá? Em geral, então, essas palavrinhas agora são escritas sempre juntas, tá? E aí, nós iremos entrar nas exceções. Eu vou ficar repetindo exceções, regrinhas à parte, para vocês decorarem e não esquecerem na hora da prova.
Acompanhe ali com a prof. Usa-se hífen nos seguintes prefixos: ex, pós, pré, pró, vice. Pessoal, esses prefixos sempre, 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 pela Mãe de Virgem Nossa Senhora, sempre irão receber o hífen, sempre, certo? Olhem ali os exemplos com a prof. Ex-aluno. A do ex é fácil, né, gente? Tudo que é ex é passado, a gente separa, tá? Tudo que é ex, a gente separa. O hífen vem ali para reforçar a ideia que de ex a gente mantém separado. Então, ex, vocês não podem esquecer que ex sempre vem com o hífen. Olhem lá os outros exemplos. Pós-operatório, pré-datado, pró-socialista e vice-presidente. Tá, pessoal? Então, nessas palavrinhas, nesses prefixos, quando nós termos esses prefixos em palavras compostas, nós sempre iremos usar o hífen, certo, pessoal? E, pessoal, agora a nossa aula já chegou ao fim, né? Já passou ali do tempo estipulado, e na próxima aula nós iremos continuar com o hífen, tá? Nós vimos só o comecinho dele, daí na próxima aula a prof vai retomar com vocês, né, esse início, e iremos terminar o conteúdo, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desculpem a professora por alguma coisa, é a minha primeira aula com vocês, e espero que vocês estejam aqui na nossa próxima aula. Até mais e tchau!